Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. Vocês podem me chamar de Mabi. E hoje eu tô aqui para contar a história de um homem que inspirou vários filmes de Hollywood. O nome dele é Edward Theodore Gain, ou mais conhecido como Ed Gein. Edward nasceu em 1906 e era filho de George e Augusta Gain. Eles viviam juntamente com seu irmão, que se chamava Henry, em uma fazenda isolada da cidade, em Penfield, Wisconsin, nos Estados Unidos. Desde criança, sua mãe o protegia exageradamente, proibindo de conversar com mulheres e crianças da sua idade para que não fosse corrompido ao pecado. Ela até chegava a dizer que mulher boa é mulher morta. Já seu pai era alcoólatra, desempregado e, nas palavras de Edward, inútil. Ele temia se tornar alguém igual ao seu pai. Seus pais se detestavam, mas Augusta se recusava a se separar por conta de suas crenças religiosas. Augusta só permitia que Ed e Henry só saíssem de casa para ir à escola. A falta de contato com o mundo exterior fez com que Ed se tornasse um menino extremamente solitário, e seu jeito afeminado fez com que ele sofresse muito bullying por parte dos colegas da escola. Em 1940, o pai dos meninos faleceu, o que fez com que eles tivessem que começar a trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Segundo algumas fontes, Henry, o irmão mais velho de Ed, começou a rejeitar abertamente as ideias de sua mãe, que, como nós podemos ver, era extremamente controladora. No início de 1944, Henry acabou morrendo em um estranho incêndio. De acordo com os relatos, Ed foi até as autoridades para falar que seu irmão havia desaparecido, porém ele conduziu os policiais até o exato local onde se encontrava o corpo de Henry. Além disso, exames posteriores revelaram que Henry havia sofrido um grave trauma na cabeça, mas o legista havia decidido registrar a morte como asfixia. Ed passou a viver apenas com Augusta e ele era extremamente devoto à mãe. No entanto, menos de 2 anos após a morte de Henry, em 1945, Augusta faleceu em decorrência de uma série de derrames. E foi a partir daí que o comportamento de Ed se transformou de vez. Ele se isolou em sua fazenda e possuía como hábito limpar os cômodos em que sua mãe mais frequentava, diferente do resto da casa. O seu quarto, por exemplo, tinha um cheiro horrível, mas ele não se importava, desde que sua mãe, já morta, percebesse que suas coisas estavam bem cuidadas. E com o passar do tempo, Gain adquiriu hábitos ainda mais estranhos. Passou a ler compulsivamente experiências feitas por médicos nazistas em judeus e livros sobre anatomia feminina. Mas nada podia ser comparado com o estranho prazer que ele sentia com seu principal entretenimento: ler a sessão de obituários e escolher entre os mortos aquele que mais parecia com sua mãe. A gente já pode ver que ele era completamente dependente da mãe dele, que decidia tudo na vida dele, e que quando ela morreu ele ficou completamente sem rumo. Então os hábitos de Ed ficaram ainda mais assustadores. Ele começou a violar sepulturas e exumar o corpo de mulheres recém-falecidas. Então ele chamava o seu único amigo Gus para que ele ajudasse a desenterrar as mulheres e ajudasse a levar até a sua casa. O Ed falava para o Gus que ele iria realizar estudos científicos com os corpos. E em casa, o Ed desmembrava os corpos e guardava algumas partes e alguns órgãos. Depois de algum tempo, ele passou a retirar a pele dos corpos para poder fazer algumas roupas. Foi daí que surgiu a inspiração para o filme Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Com essas roupas que ele produzia, ele vestia o manequim que estava no quarto dele. E em noites especiais ele se vestia com as roupas e fazia um ritual com músicas, danças e pulos ao redor da casa. Além de roupas, Ed também criou diversos objetos com os ossos e com outras partes do corpo das vítimas. Entre eles estavam crânios que foram usados como candelabros e pratos. Também demonstrava certo fascínio por genitálias femininas. Ele costumava retirá-las dos corpos e fazer calças com os órgãos. Ele dizia que se sentia mulher quando as vestia. Ed também sonhava em ter condições financeiras para realizar o procedimento cirúrgico para mudar de sexo. Eu até queria mostrar para vocês aqui as fotos dos móveis que ele fazia para a casa dele, ou das roupas que ele também fazia, só que eu acho que são fotos muito pesadas para botar aqui. Então, se vocês ir lá no Google e pesquisar Ed Gein,
Já vai aparecer várias coisas que ele produziu. Mas Ed já não sentia mais prazer em desenterrar os corpos. E além disso, o seu amigo Gus havia sido internado em um lar de idosos. E foi nesse momento que ele começou a cometer atos ainda mais terríveis. Mary Hogan foi a sua primeira vítima. Ela foi assassinada com um tiro de calibre 32 na cabeça, dia 8 de dezembro de 1954. O que Gain fez com o cadáver de sua vítima foi completamente horrível. Ele retirou, como de costume, a pele das vítimas para que ele pudesse produzir as roupas. Decepou a genitália de Mary e pintou de prata, deixando-a exposta em uma caixa de sapato. Depois disso, ele separou alguns ossos e utilizou para produzir os móveis de sua casa e também separou algumas partes do corpo dela para que pudesse fritá-las. E um detalhe era que Mary era muito parecida com a mãe do Ed. E Ed continuou com isso, fez dezenas de vítimas, mas até hoje ninguém sabe informar quantos homicídios ele cometeu. Tudo teve fim quando ele sequestrou e assassinou a mãe do xerife local, Bernice Walden. Quando o xerife entrou na loja e encontrou rastros de sangue, viu que no livro diário, que deve ser aquele livro que todos precisam assinar em museus, por exemplo, toda vez que entra para deixar registrado. E nesse livro constava o nome de Edward Gain. Então o xerife foi até a sua fazenda e não o encontrou por lá, mas logo ele acabou sendo encontrado em uma propriedade vizinha. Ao avistar o xerife, Ed questionou: como alguém pode me culpar pela morte de Bernice Warden? Então aí ele já confessou que ele era o culpado, porque o xerife não tinha dito nada e eles já sabiam que era sobre isso que eles queriam tratar. Por isso, Ed foi preso na mesma hora. Gain foi encaminhado para sua residência para ser investigado. Chegando ao local, eles não acreditaram no que viram. Bernice estava pendurada de cabeça para baixo, fincada por um gancho, como aquele de açougue, sem cabeça e sem intestinos que foram encontrados em uma caixa. O seu coração estava separado em um prato, em cima da mesa de jantar, e outros órgãos estavam cozinhando em uma panela. E além disso, é claro, o xerife também apreendeu os móveis e as peças feitas pelo Ed com restos humanos. O julgamento de Ed Gain se iniciou dia 21 de novembro de 1957, na Corte Judicial de Walsharra, cidade próxima a Penfield, que foi onde os crimes aconteceram. Durante o julgamento, Ed se declarou não culpado e alegou insanidade. Como ele não podia ser julgado por ser mentalmente incapaz, ele foi conduzido para o Central State Hospital for the Criminally Insane, uma instalação médica na cidade de Walpole, em Wisconsin. Após passar 10 anos nessa instalação médica, ele foi considerado apto para ser julgado. E o novo julgamento se iniciou em 14 de novembro de 1968 e durou uma semana. A defesa continuou insistindo na tese de insanidade. Já a acusação afirmou que Ed tinha total ciência do que ele havia cometido. E sem contar que haviam várias provas materiais, que foi tudo que eles tiraram lá da casa do Ed, eles encontraram a Bernice morta, e também tem a prova de quando o xerife se encontrou com o Ed já admitiu que era culpado, considerando que ninguém sabia que a Bernice havia sumido. E ele já fez aquele questionamento, o que levou o júri a dar o veredito inevitável. Ed foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Alguns dias depois, foi ouvido de novo os médicos pela parte da defesa e da acusação e foi declarado que Gain realmente não havia discernimento para compreender o que ele havia cometido. Por isso, ele foi levado novamente para aquela instituição médica onde ele havia passado uma década. E depois ele foi encaminhado para o hospital psiquiátrico, gerenciado pelo Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin, chamado Mendota Mental Health Institute. Ed Gain passou o resto da sua vida nesse hospital psiquiátrico e era considerado um paciente modelo. Ele nunca trazia qualquer problema para a instituição e se dava muito bem com os outros pacientes. Com câncer, Edward Theodore Gain morreu dia 26 de julho de 1984, por causa de insuficiência cardíaca e respiratória. Ele foi enterrado no cemitério de Penfield, próximo de sua mãe e perto da sepultura que ele havia violado 3 décadas antes para conduzir o seu estudo científico.
Por ironia do destino, a sua sepultura também foi vandalizada diversas vezes ao longo dos anos, e sua lápide, por fim, foi roubada. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre serial killers. Eu recebi a sugestão desse vídeo em um dos comentários de uma inscrita, então se vocês quiserem outro caso específico, vocês podem deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, gostou do canal, se inscreve, ativa o sininho e dá um like no vídeo que vai me ajudar muito. Também me segue nas redes sociais, que lá eu sempre dou um spoiler e agora que tá acontecendo o BBB 21, tô falando bastante sobre isso lá. É isso, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.